Das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Ataque Rápido e, meus queridos, pode empatar tudo neste país, pode faltar a água, pode faltar a luz, mas nós cá estaremos. E eu tenho estes versos para vocês, que é hoje a cantar aquela canção naquele Portugal onde ninguém é campeão. Nem ninguém desta divisão. Nem ninguém desta divisão. Pensei no elevador, não quis cantar. Renato, como estás? Bom dia. Estou bem, muito bem. Estás? Eu estou super Muito triste. bem. E estás triste? Porquê? Porque antes de vir aqui foi ali a uma loja tentar encontrar uma fita como a do St. Just e não consegui. Aquela fita, cuidado. Eu acho que ficava bem. Para mim é o momento do derby. É o momento do derby. Eu já disse que fui ingênua e achei que aquilo podia ser uma homenagem a alguém. Pronto, que podia o ser Neymar, quando ganhava um título. Achas que foi só bom gosto? I belong to Jesus na testa. Pronto. Já usámos a cota de falar do Neymar. Do Neymar. Não, porque a fita é igual. No primeiro minuto. Como é que estão? Bem dispostos? Há homens que têm a testa tão grande que podiam pôr bombeiros voluntários de Santa Mar de Oeiras lá. Isto pode em mim de manhã. Segunda-feira de manhã. A fita do St. Just dava para pôr. Eu queria só dizer que tudo que o Maia diz e tudo que o Pedro diz é da inteira responsabilidade deles mesmos. Não tem nada a ver com isso. O Maia e o Pedro, não é? Sim. É e o Luís, peço as tuas desculpa. personalidades. Olha, queres ser chamado de Pedro? Espera, e campeonatos lá fora? O que é que temos hoje? O que é que aconteceu? Quem é que foi campeão? Exato, quem é que desceu? Vi que o Bochum e o Holstein Kiel desceram na Alemanha. O que é que tens mais? Pois, o Rosenborg empatou. O Rosenborg empatou. Hamburgo volta à Primeira Liga. Hamburgo, essa foi linda. Estás a ver? Fiz a notícia e tudo. Espetáculo. Por isso é que quiseste Não, por isso é que eles subiram. Ok. Não sei se não fazia a notícia. Foi o Luís que escreveu esta notícia, é importante ir lá. Deem like e inscrevam-se no canal do Luís. Bem, estou muito contentes vocês. Não sei se Rui Borges e... Olha, agora até... E o Laje, até me ia esquecer. Rui Borges e Laje estarão tão contentes. Têm motivos para estar contentes. Olha, se fizessem uma promoção nos bilhetes, quando vendessem, sabes como fazem naquelas máquinas que vendem no Lidl e não sei o quê? Se não ficar satisfeito, devolvemos o seu dinheiro. Quem foi ao derby devia ir lá reclamar assim, então, mas prometeram uma coisa do século e afinal não quero devolver o bilhete. Mas não achas que a nível de emoção, ou seja, para os adeptos, para quem é adepto do Benfica e do Sporting, certamente, por muito que fosse bem ou mal jogado, teriam sempre esta cena de emoção, porque qualquer coisa podia acontecer, não é? Até ao último minuto. Mas acham que não fez jus ao nome? Não, ao nome não fez. Calma, menos entusiasmo, mais devagar. Não, eu estou bastante triste desde já porque precisava que isto ficasse resolvido esta semana. Eu também, dava muito jeito. Porque para a semana faço anos de casado, já tenho tudo marcado e portanto não vou poder ver futebol nenhum. Eu nem sei se eu venho ao programa na próxima segunda-feira. Mas vai-te raptar, alguém te vai raptar, não? Não sei. Depois dou-te o contacto e tu perguntas. E ele prefere não comentar. Exato. Eu prefiro não comentar. Prefiro dizer que não vai haver sinal e, portanto, não dá para ver o jogo lá, se não havia. Mas isto não há heróis, amigo. Só se for em tua casa. Pronto. Portanto, estou triste nesse sentido. Em relação ao jogo... Se por herói entendes poder ver futebol, eu sou herói. E obrigo os outros a serem heróis comigo. Só não vi o jogo deste fim de semana, vi só resumos. Estás a ver, olha. Mas tenho uma desculpa. Tiveste a ver futebol, não é? Não, estive a fazer outro jogo à mesma hora. Pois. Luís. Acho que em termos de emoção, nós não podemos comparar com os Reais Madrid e Barcelonas, ou qualquer jogo do Barcelona nesta época, seja com o Inter, com o Real, seja com o Benfica, não podemos fazer essa comparação, mas em termos de incerteza e de poder cair para qualquer lado, eu acho que foi um jogo muito interessante. Em termos de qualidade, não foi, e percebo também porquê, não é? Porque o jogo teve muitas vezes a soar a partido. Acho que nunca esteve realmente partido. Esteve mais partido do lado do Benfica, porque também tinha de tomar mais riscos do que o Sporting, mas senti que não... que nesse aspecto não destoou. Acho que os jogadores acabaram completamente
rebentados, acho que portanto, de parte a parte, e acho que mais do lado do Benfica, foi ali até à última, a dar a última corrida. Do lado do Sporting nem tanto, porque o Sporting preferiu jogar mais na contenção, o que é perfeitamente normal, mas do ponto de vista de qualidade não foi um jogo que tivesse feito jus à qualidade que estas equipas apresentam. Agora, não era um jogo como os outros, não é um jogo em casa contra uma equipa que luta pela manutenção, de um lado ou do outro, e eu acho que o facto de o Sporting marcar muito cedo, se calhar tirou aqui alguma probabilidade maior de quem está a ver o jogo de uma forma desinteressada, desapaixonada, poder apreciar o jogo e ver mais qualidade. Portanto, acho que o Benfica teve de tomar risco muito cedo, se calhar não iria tomar se o jogo tivesse empatado, e isso não trouxe benefícios, porque o Benfica, mesmo tomando riscos, não conseguiu criar grande volume de oportunidades. Era quase uma dupla desvantagem, porque o Benfica já entrava no jogo com ligeira desvantagem, né? Depois sofrendo aquele golo logo no início. Eu ainda estava a ligar, ainda me estava a preparar para ver o jogo e de repente já estava a ouvir golo. Ia perguntar-vos, falamos do quão decisivo é Gyökeres e quase é um clube à parte, portanto quase Gyökeres e Sporting, mas o Benfica não teve essa mesma dependência e não foi mais dependente até na primeira parte de Di Maria, nesse aspecto. Ou seja, eu não acho que o Di Maria prejudique, entre aspas, o Benfica pelaquela questão defensiva ou não. Eu acho é que o Benfica, de repente, se calhar por ter sofrido aquele gol no início, se apoia muito no Di Maria. Sim, Demasiado no Di Maria. Nós na projeção já tínhamos falado um bocadinho disso. Eu acho que vocês projetam muito bem. É perfeitamente normal o Benfica, os jogadores do Benfica, num jogo com estas características, terem essa tendência clara de procurar o Di Maria, porque é alguém que assume, que não se esconde, que se dá ao jogo. Agora, isso remete depois um bocadinho todos os outros jogadores para segundo plano, de uma forma conveniente, de uma forma conivente também, por parte desses jogadores, mas que neste caso acho que não beneficiou o Benfica, e a mudança da primeira para a segunda parte é clara. Do que eu li do jogo, parece-me que o Sporting teve uma intenção clara de fechar os caminhos de passe para Cockchu e abrir os caminhos de passe para Florentino. Convidou totalmente Florentino a ter a bola, porque é alguém que não transporta de uma forma ameaçadora e não tem um grande passe longo. Sim, não é tão preponderante no processo ofensivo. Sim. Portanto, parece-me que foi totalmente propositado. Muitas das vezes o que nós vemos quando uma equipa está passiva é o ponta de lança a baixar para vir cobrir o médio defensivo e não o deixar construir jogo, mas neste caso o Benfica, o Sporting preferiu bloquear a saída dos centrais, e sobretudo de António Silva e de Tomás Araújo, com Gyökeres, e dar esse convite a Florentino, e voltou a ser uma boa opção, porque não me parece que Florentino tenha, e não espero que seja ele a conseguir construir aqui grande jogo. Depois, o caudal para Di Maria também natural, mas acho que claramente o Benfica ganhou outra dinâmica com a entrada do Sheldrup, sem dúvida nenhuma, e acho que o próprio Aktürkoğlu transcende-se quando não há Di Maria, portanto gosta de ganhar esse protagonismo, e apesar de tudo foi um Benfica com muita vontade, com muita alma, mas sem grandes ideias para derrotar o bloco baixo, o bloco mais recuado do Sporting. A exceção foi Pavlidis, que faz um lance absolutamente magistral, realmente de craque, aquele lance é brutal, e volta a colocar o jogo numa incerteza muito grande. E depois na parte final viu-se o Benfica continuar a tentar, o jogo a tentar partir. Acho que o Sporting não aproveitou muito bem as transições, porque teve espaço e teve elemento para o fazer. Há mérito do Benfica em que muitas vezes fica em 2-2 e com Gyökeres a ter a bola, e acho que António Silva faz um jogo bastante positivo a anular o Gyökeres. Acho que esperava mais de outros jogadores, nomeadamente do Kenda, tínhamos falado dessa questão, esperava mais quando o Kenda entrou, dele ter mais capacidade de decisão.
mas em traços gerais, acho que é um resultado que se ajusta ao que se viu em campo. Não vimos grande supremacia de uma equipa, vimos uma a precisar mais do que a outra, isso é perfeitamente normal. Eu confesso que olhando para o início do campeonato não esperava de todo que o Pavlidis tivesse esta preponderância, então num clássico deste ou num derby. Não imaginei esta progressão, se calhar erro meu. Souto Maia, Olá, Vitor. falamos na Bom semana dia. passada, bom dia, está cá ainda. Cheguei agora, mas acho que ainda tenho tempo. Falamos na semana passada da questão do Pedro Gonçalves, de jogar a titular Não ou não faço jogar. perguntas táticas, desculpa. Eu Não é consegui isso, saber. mas foste tu que disseste na altura que Que ele não Que ele poderia não não jogava estar nada, no ritmo para jogar o clássico. exato, jogou a primeira parte e depois entrou um jogador, não sei se viste isso no resumo ou não, que eu pensei, vai ser agora que alguém vai perder a aposta. O Vai Belotti. perder a aposta. Mas, Do Belotti. mas foi tarde demais. Não era este jogo. Acho que não era. Então, mas o que é que tem Eu a ver o achei Belotti com o Pedro Gonçalves? Não, ia dizer, falamos de vários jogadores, então falamos do Pedro Gonçalves, o Pedro Gonçalves entrou, fez a primeira parte e eu achava era que podia haver um jogador que era fora deste mercado, entre Sabes como é que aspas. diz o JJ? Fala-me de jogadores, ó. Fala-me de Mas jogadores. estás a dizer quando eu falo do Belotti que não Caso o estou a falar de Belotti jogadores? constrói o outro lance, que o Pavlidis manda ao poste, não é? Eu ia dizer isso, estava mortinha que fosse o Belotti a criar aqui o golo Eu que posso, podia posso criar bem Eu problemas. convencer. consideraria que tinha ganho a aposta. Tu para mudar regras de jogo vou-te contar. Eu? Sim. Vocês é que andaram aí a mudar a regra para ainda haver desenterrada esta série? Porque já está mais do que ganha, mas pronto. Maia, mas Sim, sim. do que viste do resumo, o que é que te queres destacar? Quero destacar que nem sequer foi o melhor jogo da semana do campeonato, quanto mais o jogo do século. Quero destacar que... Está mal ele. Está agressivo. Quero destacar que o pacote da fralda deve ter sido caro para os dois treinadores, porque não foi zero riscos, mas o Benfica tinha que assumir mais o jogo. Percebi que o Benfica esteve por cima do jogo, mas também tem que dar mérito à organização defensiva do Sporting. Acho que o Sporting fez valer, sobretudo de um Yulman que foi o jogador com mais recuperações de bola no jogo, 14 Incrível. ou 15 recuperações de bola, o que é extraordinário. Má notícia para o Sporting, não vai jogar com ele na última jornada, mas o Vitória também não vai jogar com o Wandel, isto já talhando caminho para o que pode ser a última jornada. Duas notas só. Porquê que dizes que foi zero risco? Acho que o Benfica poderia ter arriscado muito mais. Mas o que era arriscar? Era meter o Belotti de É meter início. os jogadores à frente? Partir o jogo. Tens que ganhar o jogo em casa. Mas o jogo, eu senti o jogo partido. Não partiu mais porque o Sporting não quis. Mas como vos digo, não Viste vi. o resumo? Não vi. Estava a fazer os chaves à mesma hora, não vi o jogo, vi o resumo, não tive tempo depois de ver, até porque não tenho BTV, mas Foi um castigo. Oh, não tive tempo para ver o jogo completo, porque trabalhei o fim de semana todo. De qualquer forma, quero só dar duas notas individuais. A primeira é do Trincão, que confirmou aquilo que já tínhamos vindo a falar durante a época, que é um jogador na prateleira do Gyökeres há poucos. Trincão está claramente na prateleira dos melhores jogadores do campeonato, sem dúvida nenhuma. Deu 6 pontos ao Sporting com ações diretas dele, golo ou assistência. Aliás, golo. Deu 6 pontos ao Sporting esta época e podem ser 6 pontos. Ok, os do Gyökeres são incontáveis, mas esse já não há grandes adjetivos para o qualificar. O Trincão parece-me claramente um jogador decisivo para este campeonato, aconteça o que acontecer. E o outro é o Pavlidis, que não estando também na mesma prateleira de decisão do Gyökeres. Está nos mortais, não é? Está na linha dos mortais. Não, eu não quero ser polémico, nem quero dizer, Ai, não queres. nem quero dizer algo que me arrependa. E dando a mão à palmatória, como tu dizes, porque não o considerava considerava-o muito bom jogador pelo que vi da pré-época. Primeira metade da época desiludiu-me bastante. Este final da época considero que ele tem mais recursos técnicos que o Gyökeres. Mais recursos técnicos que o Gyökeres. Fisicamente não é a mesma coisa. Mas decide, se calhar, muitos jogos. O Gyökeres é um bocadinho... Faz-se valer da força, da velocidade, da explosão que tem. E depois é um finalizador brutal. Acho que falta um bocadinho esse killer instinct ao Pavlidis, mas o Pavlidis, na forma de jogar do Pode ser mais Benfica, refinado, se calhar. é muito mais refinado e cria tantas oportunidades como o Gyökeres cria para as equipas. Tem tantas assistências, ou quase a mesma coisa que o Gyökeres. Aliás, são os dois jogadores que assistem para os golos das duas equipas.
mas o Pavlidis inventa o gol sozinho, não é? O Gyökeres tem mérito porque vê bem o Trincão a chegar. O facto de ser o Gyökeres atrai o Tomás Araújo e o António Silva na cobertura e deixou aquela zona central toda sozinho. Arrasta mais jogadores com ele, sim. Mete mais respeito, mas o Pavlidis com muita dose de sorte, porque há 2 jogadores que escorregam e facilitam o drible, mas parece-me que ele poderia passar na mesma. E o Pavlidis está na prateleira também claramente dos melhores jogadores do campeonato, claramente dos melhores jogadores do Benfica dos últimos 10 anos, como a Luís já falou, ou mais. E pronto, o Sporting sai vivo da Luz e leva o título para Alvalade, mas estou muito curioso para perceber o que é que vai acontecer na última jornada, porque eu não dou o título por entregue. Era a minha pergunta para fechar o tema, mas eu ainda queria antes ir ali a destaques do Luís. Do lado do Sporting, quem é que destacas? Eu acho que é muito difícil não ir a Yulman, obviamente, mas já se falou disso. Há aqui um aspecto que eu, nos invisíveis, que eu gostava de referir. Acaba por, em termos estatísticos, não ter praticamente quase nenhuma ação. A melhor ação que tem é um lance que iria ser invalidado. Mas o Rui Silva, para mim, é se calhar a grande chave no pós-Amorim para o Sporting estar homogéneo na luta pelo título. Porque acho que havia uma grande decalagem, havia um grande déficit na baliza. Não estou a dizer que não havia qualidade, mas ainda havia aqui. Portanto, Kovacevic foi um tiro completamente mal dado. O Frank Israel mostrou que nem sempre era seguro, e acho que a chegada do Rui Silva foi uma cartada brutal por parte do Sporting para poder estar mais homogéneo num plantel que teve as baixas que todos sabemos, e que transmitiu muito mais segurança do que o Sporting tinha na baliza até aqui. Portanto, eu gostava de destacar o Rui Silva, mesmo nas saídas a cruzamentos, na forma como muitas vezes fechou os caminhos. Acho que é alguém que se deve realçar o seu papel. Depois, só pincelando a comparação entre os dois que o Maia estava a fazer, eu acho que a forma como eles assistem os golos é uma boa forma de mostrar. Portanto, um mais na explosão, na capacidade de aproveitar o espaço, o outro mais a criar, a inventar e depois a dar um bocadinho ali já aos solavancos, mas 2 jogadores que acho que estão num nível superior neste campeonato. Oxalá que se mantenham os 2 por cá, mas acho que vai ser muito complicado, sobretudo o caso de Gyökeres, que já é a segunda época. E por fim, há aqui a aparição do Aktürkoğlu, que já temos vindo a falar ao longo das últimas semanas, e que volta a estar num papel importante, ali a aparecer como segundo avançado. Eu não concordo nada com a visão de que o Benfica não arriscou. Senti que arriscou. Acho que Bruno Lage podia ter evitado uma substituição, porque sinceramente prefiro Pavlidis com 91 minutos nas pernas do que Artur Cabral fresco, e acho que... Impressão minha, ou o Cabral foi assobiado, ou a substituição foi assobiada? Foi assobiada pelo tirar o Pavlidis, de certeza absoluta. Eu não me apercebi muito bem, mas acho que sim. Acho que na altura estava-se a comentar isso, e o Pavlidis até se vira para a bancada a pedir apoio. Mas eu sinceramente não fazia essa substituição. Obviamente é mais fácil falar agora. E atenção, o Artur Cabral já marcou golos importantes. Eu estou-me a lembrar de um golo decisivo de calcanhar no Salzburgo, que na altura impediu a eliminação direta do Benfica na Champions do ano passado. Mas em condições normais, eu acho que... E deu uma festa que permitiu agregar o plantel num churrasco belíssimo em sua casa. Foi verdade. Juntou os 3 avançados. É um jogador com importância no balneário. Os jogadores do Porto saíram à noite. Ele preferiu mostrar um lado um bocadinho mais. Pronto, se calhar é um jogador. Ou o Benfica foi mais cuidadoso a mostrar também essa foto, não é? Se calhar tem uma importância. Isto é importante para um balneário também. Estás agora a dizer que foi estratégico. Fez anos nesse dia, o homem, pá. Bem. Fez. E aqui maldosos, pá. Ao meu amigo Maia. E aqui ao meu amigo Maia também, porque eu não gosto de deixar um amigo em baixo. E eu sei que esta época... Quando ele diz isto vai-me calcar. Não vou nada, eu sei que esta época é muito marcada. E o Maia já veio dar a mão à palmatória, portanto está tudo bem. Mas acho que para este jogo fez falta o Amdouni, que estava tocado, estava lesionado. Fez falta, mas naquilo que
que ele é melhor, por exemplo, não é por exemplo, acabou por jogar Bruma, em condições normais não iria entrar a Bruma. Entrou mal. E entrou mal. Portanto, eu não sei, volto a dizer, isto é semana após semana, não sei o que é que se passa com o Bruma, mas No resumo O que eu vi, Bruma é não o PP apareceu. do Porto. pronto, é isso. Não Achas apareceu. que achas que o Eu Bruma é vi-o o entrar e não sei se. Eu também o vi nem me entrar, lembro mas não depois me lembro de uma ação dele. E de facto esperava mais de um jogador que era um dos grandes destaques do Braga, que chega e que tem um bom impacto no Benfica, não considerando. Mas nós na altura até discutíamos aqui, lembram-se se era ele ou se era o Sheldrup o titular, e sinceramente muito, muito abaixo. E acho que o Amdouni podia ter dado outras coisas neste jogo, mas não estava. Deixa-me só justificar este comentário que eu estava a ter por cima de ti, salvo seja, que é a cena do Bruma, o PP do Porto, no sentido de estar triste, de estar apagado, não de qualidade, não de Sim, comparações. percebo. São circunstâncias diferentes, mas no PP já é um seguimento de vários anos, e portanto não é a mesma coisa. Aqui o Bruma chega à meio da época, acho que devia dar mais energia à equipe. Eram side comments. E agora sim, ou seja, toda a gente a dizer isto ficou, para mim ficou decidido, isto agora, pronto, é um jogo em casa do Sporting, é um jogo fora do Benfica em Braga, que o Braga também precisa de pontuar não, de ganhar mesmo. Mas eu não acho nada, vocês concordam com isto? Vocês acham que está tranquilo? Eu acho que nada está tranquilo. Bem longe de estar decidido. E ontem parece-me que houve uma má notícia para o Sporting, é que o Vitória precisa muito do jogo na última jornada. E não tem Yulman também. O Sporting não tem Ullmann, o Vitória não tem o Wandel nem o Relvas, não tem o Samu lesionado, mas pronto, isso é uma questão do Vitória. Agora, que o Vitória precisa de ganhar o jogo sob pena de não ir à Conference League, porque a última jornada do Santa Clara é precisamente com o Farense, que também precisa de ganhar o jogo para não descer. As coisas vão ser apertadas. Acho que o Sporting tem toda a possibilidade de ganhar o Vitória em casa, mas acho que o jogo se pode tornar uma batalha emocional que pode prejudicar o Sporting sobretudo. Sendo que o Benfica também tem que ir a Braga. Ok, o Braga virtualmente está já fora não tem nada, da Liga Europa. precisava de golear o Benfica. Sim, né? precisava de golear o Benfica. E Fora esperar da que Liga o Europa, Porto perca em perdesse, casa com o sim. Nacional. Não, mas o Porto teria que perder por muito e o Braga tinha que ganhar por 8 ou 9 gols. 7, para aí, sim. Coisa assim. Portanto, eu acho que a Seis. diferença é de... Seis. Pronto. Seis, Se o Porto não perder marcar, por 1, sim. o Braga tem que ganhar 6. Ou seja, é Ou quase então o Porto impossível. perder por 2 e o Braga ganhar por 5. É difícil, muito difícil. Acredito que o Braga não vai querer participar da festa, vai querer ganhar o jogo, obviamente, mas eu acho que em casa não é trigo limpo que o Sporting ganhe ao Vitória. Claro que jogar pelo título é sempre leva o jogador a um limite diferente, mas eu vi muita gente a festejar o título do Sporting e já vi coisas a acontecerem neste campeonato que não, se estivesse na pele dessas pessoas, não festejaria. Eu não arrisco sequer uma previsão. É muito difícil, muito difícil. Eu acho que para Tu mim... queres arriscar? Não, eu É que arrisco. na semana passada não quiseste. Não, eu arrisco. Acho que aqui o Sporting tem a faca e o queijo na mão, não é? Como é evidente. E joga em casa, perante o seu público. E 4-4 foi quando ficou em ficou em 4-4. Atenção, o Vitória obviamente não é uma equipa qualquer. Em termos teóricos, é mais difícil jogar em Braga do que jogar em casa contra o Vitória, mas obviamente eu já não considero que o Braga está a lutar por nada, não é? Claro que vão querer ganhar o jogo, claro que vão ninguém entra para perder, mas acho que do lado do Sporting a história diz que não há equipas que desperdicem na última jornada não há. Vais para a última jornada a jogares em casa. Pá, mas Só o Dortmund é que perde esse campeonato. Mas não me lembro de um campeonato nestes, ou seja, com esta jornada decisiva, esta penúltima jornada decisiva como aconteceu. Ou Não, seja, eu estou. Claro, isso eu percebo, mas eu estou a passar isso. Ou seja, ir para a última jornada, eu lembro-me que pai, há 2 anos, quando o Benfica ganha o campeonato, empata em Alvalade na última jornada e por isso depois só tinha que ganhar em casa, já não sei a quem. Sim, mas esse pormenor é importante, eu já não sei a quem. É que o jogo é com o Vitória, não se esqueçam. É? E que Vitória Eu com Braga, sei, porque não há obviamente, jogos eu fora. sei disso, mas pá,
Eu não Vou-te posso dar- dizer que o favoritismo é repartido, não é? O Sporting tem toda a obrigação de ganhar em casa ao Vitória. Acho eu, portanto, e não é que uma coisa é ir Vou-te à dar, Conference League, dois outra coisa é resultados. ser campeão. Vou-te dar 2 resultados do Sporting em casa este ano. Mas não achas que isso pode trazer mais pressão ainda, Luís? Mas Pode isso jogar não é contra? a final, não é o derradeiro jogo. Sporting 1, Sporting Clube de Braga 1. Sporting 2, Arouca 2. Eu também te dou os resultados todos que o Benfica não Pronto, ganhou. não, estou só a dizer que é trigo limpo. Pá, apostem. Metam aí coisas em cima da mesa. Eu não consigo. Eu também não estou a dizer aposta. Uma coisa é Estão-me a jogar com o pedir uma Arouca em previsão. casa, com o Boa Vista em casa e para ganhar o título, claro que eles o atropelam. Outra coisa é o Vitória também precisar do jogo. O Vitória, se não ganhar, falha a época. Mas não acho, eu acho que corre muito mais riscos o Vitória a precisar o jogo também, porque o Luís Freire é um jogador que aposta, ou seja, não é um jogador que não é um jogador, desculpem, não é um treinador que põe as suas equipas à espera, ou seja, quer assumir o jogo, quer ter bola, quer ser ofensivo, e isso, quando tens sobretudo o Gyökeres do outro lado e quando é o Sporting do outro lado, pode ser bastante perigoso, não é? Portanto, eu acho que esta questão do Vitória precisar do jogo, não sei se é bom, se é mau. Ainda assim, acho que não é tão tranquilo como o Luís Pinta. Portanto, estão aqui a pôr-me em cima do muro também. Acho que vocês preferiam que o Vitória já não precisasse do jogo e Não, que fosse não, para lá não, não. Acho que especular não. com o jogo. Pronto. Acho que não precisava, mas acho que Não, tem de assumir mais riscos. Nós temos, é só isso. nós temos um colega aqui que é vitoriano e ele dizia-nos que acreditava mais que o Vitória seria capaz de tirar pontos ao Sporting em Alvalade se fosse sem pressão do que indo com esta pressão de ter de ganhar. Ter de ganhar, pode nem ter de ganhar, até pode perder e ir à Europa, atenção. Portanto, o Vitória só tem que fazer o mesmo gostava. resultado do Santa Clara. Mas Gostava de ser esse adepto. Gostava de ser esse tipo de adepto. Epá, eu prefiro que a minha equipa vá sem objetivos, meu. Não é isso. Tem a ver Prefiro com... que ele não com- precise Ele não está a dizer que Não é é mais, isso. é mais Ele eles pref- relaxados vão jogar melhor. Ele preferia você isso foi sem correr pressão. Era hoje? sinal que já tinha conseguido a Conference Foste League. correr hoje. Não foi. Pois é isso. Estou a sentir aqui uma energia ácida. O que não é isso sem objetivos. Eu acho é que não é que defina completamente não define o teu modelo de jogo, mas pode definir a tua abordagem, não é? Se tu arriscas mais ou arriscas menos, se tu escolhes um jogador em vez do... Estão-se a contradizer. Se o Então, Vitória não. precisa de arriscar mais, vai ser muito mais perigoso para o Sporting. Não, eu não acho. Não, Estão a porque falar o do Eu não Gyökeres. acho. Vocês Eu estão a também falar não do acho. Gyökeres. Não. O não estou a Gyökeres falar lida sobre melhor com uma equipa que queira assumir. E o Sporting Porque o lida Sporting- melhor Exato. com uma equipa que quer assumir. Eu acho. Eu também acho. Mas posso estar a ver tudo mal. Nico, calma. Não, estou só a dar o meu contraponto. Eu senão também acho isso. Se o Podemos Vitória, todos concordar e seguir para o Porto. se o Foi- Vitória for para lá, Já lá se o vamos. Vitória for para Alvalade fechadinho, atrás, só a jogar para o empate, a jogar para o pontinho, aí acho que o Sporting vai ter mais dificuldades. Eu também Mas acho. não estou a ver o Vitória a fazer isso. É E isso, portanto é. acho que o jogo, estando mais repartido, parece-me que o Sporting fica com mais condições assim. Olhem, sabem o que eu vos digo? Mas não havendo Yulman, para mim é um grande handicap. Mais do que o adversário, é o não haver Yulman, acho que mexe muito na cabeça Eu dos também jogadores. acho. Aliás, há uma semana estávamos aqui a falar de um Sporting que quase comprometia tudo, porque em casa optou por manter Yulman no banco e estava a perder, e depois teve que lançar Yulman para ganhar o jogo. Dizem que o Gyökeres é determinante para ganhar os jogos, ou seja, para o Sporting ganhar os Para jogos, decidir os jogos. para decidir o jogo, mas eu acho que o Yulman também é. Porque tu Claro. precisas de não sofrer golos, pelo menos sofrer menos golos. E eu acho que sem Yulman as coisas ficam mais perigosas. Eu acho que para o Sporting valia mais os 3 centrais não poderem e ter que jogar outros, os 2 laterais não poderem e ter que jogar outros, do que apenas a questão de Yulman ou a questão de Gyökeres. São realmente jogadores que fazem toda a diferença. Eu estava a olhar aqui para o Maia, vou já seguir. Vamos lá. Estou a sentir que ele está tipo, bora lá! Por isso é que me estava a rir. Bem, vai ser giro para a próxima jornada para termos ecrãs simultâneos e relatos simultâneos. Vai ser bom para testar o nosso multitasking. Não sei se vamos já ao derby, se vamos ali ao Renato primeiro, coitadinho, que ele está abatido. Ele está a olhar para nós e está ali, já estou aborrecido. Houve derby aqui a norte também. Posso ontem à lançar o noite. derby com uma das respostas. Pronto, então lança a pergunta e lança a resposta. Então deixamos no nosso Twitter a pergunta: qual é que vai ser o grande momento da última jornada, ou seja, da próxima? Tivemos muitas respostas, eu escolhi aqui 5. Começa aqui pelo João Vicente, que diz nada contra a luta do título, mas a luta pela descida de divisão dá sempre aquele gostinho especial de acompanhar. É sempre emocionante ver quem desce ou não de divisão e ir acompanhando a festa nos outros estádios. E deixa o desejo, diz que espera que o Farense não deixa.
o Algarve faz falta à Primeira Liga. O Bruno Francisco diz que o grande momento terá de ser invariavelmente o jogo do Sporting. Trata-se do jogo do líder e da única equipa que depende apenas de si. De resto, o Farense Santa Clara também pode decidir a descida dos algarvios e a Europa para açorianos. O Rodrigo Canhoto diz-nos Boa Vista a garantir um lugar no play-off com uma defesa do Vaclik no último segundo. E o João Pires não acredita que existam grandes surpresas quanto à luta pelo título. O grande momento virá de Aroca, onde vai jogar o Boa Vista. Para a história, mais do que um título do Sporting, poderá ficar o fim, como conhecemos, de um clube que foi campeão neste século, o fim do Boa Vista ou a sobrevivência do mesmo. E finalmente o Vasco, que nos diz que o grande momento da próxima jornada vai ser o gol do Rodrigo Mora, porque há pelo menos uma obra-prima por jornada. Vamos contar com isso. Deixa-me só dar a nota que só Famalicão e Casa Pia, Rio Ave e Gil Vicente é que não jogam no dia 17 à hora de todos os outros, certo? Uhum. Muito bem, Famalicão, Casa Pia e Rio Ave, Gil Vicente. jogam. Olha, Rio Ave e Gil Vicente é um jogo para mim. É. Dia 16 às 7 da tarde. Todos os outros jogos, e Famalicão também, Casa Pia, às 7 da tarde no dia 16, todos os outros jogos às 6 da tarde no dia 17. E perante isto... Hoje a tua cena é dizer horários portugueses. Hoje é. Não é? Eu Ok, disse isso, eu estava a dizer isto e pensar, ele já vai dar o recadinho. Pedro Maia, o Derby do Norte. Estavas à espera que o Porto ganhasse ou achavas que o Boa Vista podia surpreender? Nós dissemos aqui há umas jornadas que o Boa Vista agora vai mudar de treinador. Não percebo, mas isto na última jornada deu para surpreender. Nesta jornada, estavas à espera que surpreendesse? Achava muito difícil. Boa Vista não está propriamente em condições de grandes surpresas. A última jornada no Aves foi quase um milagre, mas não estava à espera sinceramente de grandes surpresas. Sendo que este Porto continua pobrezinho, parece-me. Continua sem produzir muito, marca 2 golos sem criar grandes oportunidades ou não vi os expected goals, mas grandes oportunidades não criou. Foi mesmo 0 ocasiões de golos flagrantes para o Porto. Nós temos 1.48 para o Boa Vista e 1.55 para o Porto. Ou seja, expected goals. Expected goals, ou seja, vamos ser francos. Para um clube como o Porto, é paupérrimo. Parece muito pobre o que o Porto anda a fazer. Mas já vejo o Porto só mesmo a querer acabar o campeonato. Se o Porto pudesse jogar a sexta, jogava e ia já de férias na sexta à noite e estava em terra. Calma, não é? Sim, mas eles vão de férias antes, acho eu. Portanto, Achas muito tu? pobre. Acho De repente acaba tudo no Olival. Exato. Olha, acaba a conversa. Achei muito pobre a exibição do Porto. Achei o Boa Vista a lutar. Aliás, o Boa Vista, segunda parte, acaba em cima do Porto, a dominar o Porto, praticamente. Depois o Porto vai mexendo ali um bocadinho na equipa, mas é tudo muito, muito tirado a ferros, tudo muito pouco esclarecido, pouco claro. O Porto tinha a obrigação de dominar muito mais o Boa Vista, de subjugar o Boa Vista para trás, e não dizendo que o Boa Vista não tinha capacidade também para fazer o Porto passar dificuldades em casa, mas acho que o Porto tinha a obrigação de fazer muito mais. Rodrigo Mora, e pouco mais, é o que eu tenho a dizer. Se há pouco fizemos as contas aos pontos que o Trincão deu ao Sporting, que são 6, o Rodrigo Mora já deu 9 pontos ao Porto, o que é com golo. Falo só dos golos, já nem falo do resto. Golos, 9 pontos ao Porto. Onde andaria o Porto se não tivesse a criatividade e a capacidade deste menino, que jogo após jogo continua a provar que não são coincidências os golos que ele faz, ou não é sorte, e tem um talento muito fora do comum, muito fora do comum. E o que o Anselmo me diz nas flashes, a mim enquanto apreciador do futebol e enquanto alguém que quer que a seleção nacional também vá sendo alimentada com este tipo de talentos, ver que o miúdo continua humilde, continua a ouvir, continua, com o Anselmo ontem na flash explica isso muito bem, que um miúdo com 18 anos que todos os dias ouve que tem humildade, és o meu ídolo e que leva a equipa do Porto às costas, foi quase o assumir do Anselmo, e que quando as coisas estão mal inventa aí qualquer coisa. Descansa-me saber que o miúdo continua a querer crescer e a querer evoluir, e acho que é muito bom ele ter consciência de que de facto é muito diferenciado. A reação dos colegas é quase cómico, toda a gente de mãos na cabeça. O Samu teve aquela assim, lá está ele. E ele fica a ver o que é que ele está a fazer, Há duas reações à volta
Há duas, sim, vou-lhe chamar reações à volta do Mora curiosas. Uma é do Samu e outra é quando o jogo é interrompido com as tochas. Eu gostava de ouvir o que é que ele diz ao árbitro, porque o árbitro até lhe diz qualquer coisa do pronto, do género, não sei o que é que ele disse, mas dá uma situação de género, pronto, ele faz parte, porque ele fica, é engraçado, parece um pequeno adulto, não é? Um mini adulto, porque ele é assim baixinho, tem aquele ar novinho ainda, mas é curioso, porque está sempre ligado ao jogo e está sempre a querer resolver, parece quase um mini capitão dentro Sim. de campo, e acho que ele poderia, ficando no Porto, poderia chegar a esse... Falar em mini como facilmente. capitão, acho que se nota muito isso no Porto. Falta alguém que dê uns murros na mesa de vez em quando. Eu noto ali muita... Não sei se é conformismo com o que se passou esta época. Falta ali um líder. Falta ali um líder. O Diogo Costa... Deram-lhe a braçadeira e querem fazer dele o capitão do Porto, percebo a Mas figura. também faz parte do charme para o manter, não é? Claro. Mas eu, se quiser ser Ranger nos Navy Seals, ou não consigo porque eu não tenho essa personalidade. Cada um tem a personalidade que tem e tem o talento que tem e expressa-se da forma como consegue. O Marcano é um líder silencioso, não é... Falta ali um bocadinho de sangue a ferver. Nota-se muito isso, nota-se uma equipa apática, um bocadinho a especular com o jogo, e o Porto não é bem isso. Mas pronto, também fim da época, rescaldo, não há já... O Porto conseguiu os objetivos mínimos, os mínimos olímpicos, mas o Porto precisa de fazer muito mais. No jogo, acho que foi aos 20 e qualquer coisa minutos, não, o gol do Mora. É curioso porque quando ele marca o gol, eu estava a ouvir os comentários na Sport TV e há quase aquele comentário do isto, agora para o Boa Vista se calhar vai ser aqui um amasso, se calhar vai ser difícil para o Boa Vista. E de repente há aquele lance na área do Porto, que já há aqui uma discussão de arbitragem se seria penalti ou não, mas é um lance que de certa forma também caracteriza esta instabilidade do Futebol Clube do Porto, que é uma coisa que parece que tudo acontece, não é? Um alívio que de repente acaba no braço do Nuno Pérez que renovou esta semana. Sim, mas A o regra do IFAB diz explicou que em 2021. desaconselha a marcar estes penaltis. Quando é um alívio, diz. Quando é um alívio da própria equipa, de um jogador da própria equipa, ele já tem o braço naquela posição, portanto não o ergue. Ele estava a faz pedir, eu acho, movimento. para aliviar. não é? Sim. O Neumann tem o braço no ar e o IFAB recomenda uma regra de 2021 ou 20 ou 21. Acho que sim. Recomenda que quando é o jogador da própria equipa a tirar a bola contra o braço de um colega que já está naquela posição, quando é um alívio, não é? Ele está a tirar a bola da área, desaconselha a marcar penalti. Sim, não é falta. No entanto, o vídeo-árbitro, não sendo, parece-me que interpretor, não sendo um erro claro e óbvio, quero eu acreditar, porque eu não quero acreditar que nem o árbitro nem o vídeo-árbitro soubessem esta regra. Não quero acreditar nisso. Que não soubessem. Que não soubessem esta regra. Não quero acreditar nisso porque isto seria um sinal de grande incompetência. Acredito que tenha passado ali um bocadinho nos pingos da chuva, que não tenham considerado um erro claro e óbvio, mas parece que é. E todos os árbitros, se lermos a imprensa, se virmos também depois o juízo final na Sport TV, o árbitro explicou isso, que a regra diz que não é penalti. Mas pronto. Mas o ponto era, Luís, de repente um jogo que parece que vai ser seguro e tranquilo tem um lance, uma reação entre dois jogadores que traz uma instabilidade que se calhar o Porto... De zero novidade, não é? Diz-me um jogo do Porto este ano que tenha sido... Estás-me a pedir, diga-me um. Contra o Boa Vista ainda era Vítor Bruno, estou-me a lembrar esse, ficou 4-0. Os jogos da segunda volta, não há jogos tranquilos do Porto mesmo quando está em vantagem. Portanto, não estava à espera disso. Ainda assim, eu acho que há aqui uma outra coisa relevante. Desde logo, um pormenor que parecia só curiosidade, mas que eu acho que não é só curiosidade. O Boa Vista bateu o recorde de foras de jogo num jogo, nesta liga, 11 foras de jogo. Acho que tem um pedaço a ver com a azelhice de Bozenic, que para mim é a maior desilusão posso gabar muito o ele querer continuar, o ele querer abraçar a causa. Acho que não é só isso, é também as transferências falhadas, mas eu sinceramente acho que é um jogador muito limitado em muitas coisas, e portanto aceito que também tenha a ver com as limitações ou o jogar no risco por parte do Bozenic, que teve 6 foras de jogo desses 11, mas
há aqui um aspecto também positivo, que é do outro lado o Porto a jogar alto, e tantas vezes vimos o Porto a ser surpreendido. Basta recuarmos ao jogo na Amadora, onde vimos isto a significar N oportunidades para o adversário. Aqui viu-se melhorias. Agora, num jogo eu não consigo tirar conclusões nenhumas, portanto, é um bom sinal, mas que a defesa do Porto precisa de continuar a olear. E a verdade é que a defesa do Porto não vai continuar a olear, porque Neuan Pérez é expulso, porque leva um segundo amarelo e, portanto, volta aqui a deixar a equipa. E eu, que acho que sou o último a tentar acreditar em Neuan Pérez, já começa a ser difícil. Tudo lhe acontece também, é verdade. Eu ainda acredito que é bom, que é jogador que pode se ingrar, mas realmente é uma época inacreditável do Neuan Pérez, em tudo lhe sai mal. Portanto, há aqui alguns aspectos positivos que eu extraio deste jogo. Acho que o Boa Vista só quis, portanto, muito pouca criatividade, muito pouca calma e capacidade nos últimos minutos para colocar a bola. Ainda assim teve lá uma bola, Bozenic outra vez, e cabeceia para as mãos do Diogo Costa, mas pouco, e não aproveitou uma instabilidade que o Porto, uma vez mais, volta a criar em si, porque acha que vai controlar o jogo sem ser capaz de ferir em contra-ataque, sem ser capaz de ter bola de forma contínua no meio campo contrário. Portanto, ainda é uma equipa muito, muito verde e que precisa de um abanão. Acho claramente que o Maia tem razão na questão do líder. Acho que precisa ali de um berro. Acho que o Diogo Costa é fabuloso como guarda-redes, mas como líder também não ajuda, não me está na sobressai baliza nada, também. não é? Portanto, eu não estou a dizer que ele não o é, mas sinceramente não me sobressai. Está longe dos colegas, portanto, por mais que ele até mande uns berros lá de trás, nunca é a mesma coisa. E é preciso líderes lá à frente que não tenham braçadeira, é preciso líderes que consigam contagiar todos os outros, e isso eu podia achar um bocadinho isso de Eustáquio, podia achar um bocadinho disso de Alan Varela, até do próprio Fábio Vieira, mas é sempre muito pouquinho, e o que se vê é uma equipa muito à deriva, muito à nora. E por falar em Fábio Vieira, o Fábio Vieira aparece tarde, mas está a voltar a ser o Fábio Vieira que toda a gente tinha a imagem quando ele assina pelo Porto, que poderia ser o Fábio Vieira real. Agora está a aparecer um bocadinho o Fábio Vieira real, já vai tarde, e acho que dificilmente ele vai continuar no Porto por ser um jogador caro. Mas eu definitivamente gosto muito mais deste desenho assim. Sim, o Fábio Vieira na frente. À frente, PP fora, e Eustáquio e Alan Varela. Também gosto mais. E o Fábio também jogou deve bem. gostar mais, porque está muito melhor. O Fábio jogou bem, o Eustáquio claramente é jogador para meio campo. Mas é tudo muito curtinho, pá. É tudo muito... Sim, tudo muito curto, falta a equipa também precisa de um reset. Eu acho que há daqui a 2 meses está tudo com 0 pontos, e isso é diferente. Eu acho que há equipas e treinadores, e vou dizer o Rui Borges, que precisam de férias, precisam de esvaziar a cabeça, arejar um bocadinho. Nós também. E eu então, amigos, eu estou aqui em menos 7. Olhem, olhando para as perguntas, para as respostas que deram no Twitter, olhando aqui para o final da tabela, isto está quente. Portanto, o Estrela perdeu em casa, com casa... O empate quase cheia, dava para os dois. O Aves foi ganhar 1-0 e, portanto, há 24 pontos para o Boa Vista, 27 para o Farense, olha eu a dizer a tabela, Aves 27, Estrela da Amadora 29. Portanto, há ali depois o Gil com 33. O Estrela vai ao vizinho Estoril e não sei se ganha. Eu depois nem sei bem aqui de cor como é que é o confronto direto do Estrela, porque eles podem acabar todos com 30 pontos. O Boa Vista tem vantagem sobre todos. Parece-me. Mas o Boa Vista já precisa de um milagre. Precisa que o Aves e o Farense percam os seus jogos. O Boa Vista ganhar. Só pode ir ao play-off e tem vantagem sobre todas as equipas de play-off. O Estrela, à partida com 1 ponto, pode-se safar. Mas isto vai ser de comprimido debaixo da língua. Eu não consigo arriscar também. Parece que Boa Vista tem a missão impossível. Vai jogar com o Arouca. Tem que ganhar e esperar que os outros não pontuem. E o lugar de playoff vai ser quentinho. Não consigo arriscar. Acho que o Farense conseguiu... Atenção a isto. O Estrela, se empatar, faz 30 pontos. Se Aves e Farense ganharem, o Aves e o Farense têm vantagem sobre o Estrela desce. Sim. O Estrela desce direto. Portanto, se eles fizerem um mini campeonato com 30 pontos,
é o Estrela que desce direto. Isto, de facto, há aqui muitos cenários, vai ser estou com muito engraçado. Já estou com ansiedade, ainda não cheguei lá. O Farense para mim tem Eu não sei como é que eu grande vou fazer no meu fim de semana. Eu preciso ver isto. Vai ser tu e eu. Eu vou precisar Vai ver ser tu isto. e eu vou estar em Trondheim. Pá, combina portanto, vai aqui ser também. bom. A janela é só das 6 às 8. Achas que a Marta Das 6 às compreende? 8, Marta, antes de jantarmos, Olha, já sei. vais ter as crianças Aqui ou que não? ninguém Não. nos ouve. Aqui que ninguém nos ouve. Marca-lhe um spa. Vai ser uma... O problema é que eu gosto mais de spa do que ela. Pois, eu ia dizer Isso isto. é Eu que acho é que o se o meu namorado problema. me fizesse isso, eu ia de computador ou de telemóvel. Eu acho que para o ela é que me spa. vai marcar um spa, que é para não ter tentação. Vai para lá, vai. O Luís a tentar marcar o spa no hotel e o senhor do hotel, olha, eu não sei o que é que aconteceu, mas das 6 às 8 isto está impossível. Estamos com lista de espera de 35 pessoas, temos 20 vagas já ocupadas. Pronto, ok. Não sei, mas vai ser tenso. Eu vou estar tensa. Estes jogos que eu disse vão ser sábado, não é? É tudo à mesma hora, amiga. Pois eu sei, estou a pensar sábado. Sábado às 6. Domingo é eleições, portanto, olha, em sábado também vai ser um bom dia Calma, para já mim. votei. Portanto, eu tratei de tudo para este fim de semana ser o fim de semana. Olhem, Já não sei. votei, mas Vocês, é que depois temos aqui, só dando aqui um lamiré à segunda liga muito rápido. Uhum. Quem for ao Ixi. playoff. é que ainda metes mais essa. Quem for ao playoff. Eu estou a Já estão adorar. marcados os da segunda Eu liga estou a também. adorar. Já, é sexta Já. às 8h30. Não percebi bem essa hora, Isto mas pronto. foi... Eu acho, sabem o que é que eu acho? Foi por Sabem o causa- que é que eu acho? Foi por causa da Primeira Liga, não é? Pois, eu acho que Agora, nem que fosse no sábado de manhã, triste, é muito triste. nem que fosse no sábado de manhã, mas podia ser no sábado. É Há muito jogos triste. quarta, há eleições quarta, há jogos quinta e há jogos sexta e jogos sábado. Sim. Na sexta são os jogos da subida, no sábado são os jogos da manutenção, não é? É Sim. o Passos e a Oliveirense, que é a única coisa que falta decidir, é o lugar de playoff. Isso o Passos. O Passos de Ferreira também que tá- dor no coração. É que, mas depois há Tondela, Alverca, Vizela. Eu pai, Quem há, destes três, e tu tens feito muita segunda liga, eu pai há 3 anos fui ver o Tottenham a Passos de Ferreira. Fui fazer esse jogo. eu lembro. Incrível. Mas Maia, tu que tens feito segunda liga, Não contava que o Vizela caísse para playoff. Ontem foi quase ambiente de funeral em Vizela porque sofrem aos 90 o gol do empate. Com a vitória, o Vizela estaria no primeiro lugar com o Tondela. E o Alverca acaba por emergir aqui. Deixa eu ver só aqui a última jornada, que será Alverca-Portimonense. O Tondela joga em Leiria e o Vizela joga no Marítimo. Eu não sei se o Alverca ainda não é campeão desta segunda liga. O Alverca tem sido... surreal, não é? Para mim o Vizela é a equipa com o melhor plantel. O Tondela é a equipa mais experiente e que está a saber gerir muito melhor a segunda liga e a equipa se calhar mais regular. O Vizela já chegou tarde porque o Fábio Pereira, apesar de estar com 19 jogos sem perder, empata aqui o jogo quase decisivo para poder ainda ser campeão e Ele acaba já na tinha zona de subido, playoff. né? Ele já tinha subido, se só contasse desde que ele chegou. Sim, já tinha subido Sim. de Há a longe. vontadinha. O Alverca tem sido, se calhar, a maior surpresa pela positiva e eu não sei se o Alverca ainda não é campeão disto. Porque o Alverca tem vantagem sobre os outros, A pergunta em que, caso de empate. a pergunta que eu não cheguei a fazer é... Só se o Alverca empatar e o Tondela perder é que eles ficam com os mesmos pontos. a O pergunta- Alverca em casa com o Portimonense, eu acho que ganha, o Portimonense também já ficou tranquilo. O Tondela vai a Leiria e o Leiria está a fazer uma muito boa reta final de campeonato. O Leiria tem muito bons jogadores. E o Leiria ganha os Chaves esta semana e é uma equipa que, a jogar descomplexada, ainda está a jogar Pois, melhor do que quando jogava a lutar por coisas. está claramente a preparar-se para ser candidato para o ano, não é? Eu acho que o Leiria é até a equipa que tem o maior orçamento da Pois. segunda liga. Tenho essa sensação. E o maior estádio. E o maior estádio. Mas isto vai ser muito giro. Isto vai ser muito giro. E reparem- Eu gostava, pelo que fizeram no campeonato, eu acho que Tondela e Vizela mereciam subir direto. Mas o Alverca teve muito mérito em se meter aqui no meio. Portanto, Antes de ir à pergunta que eu queria fazer, reparem que ali no fim, o Portimonense estava na Primeira Liga no ano passado. Eu não estou louca, pá, não. Foi no ano passado que eu fui. desceram no playoff. Uhum. O Aves. Eu lembro-me que fui ver um Rio Ave, ou seja, está ali e teve ali a rasquinha. Sim, mas Agora. o projeto do Portimonense é uma É coisa difícil. que E não agora, consigo. outra coisa que era, destas três equipas que estão ali no cimo da tabela, portanto, Tondela, Alverca, Vizela, quem é que seria o melhor adversário para um play-off de quem vem ou seja, O melhor, na perspectiva de Quem é não que descer, é que eu não consigo escolher um. não consigo.
A questão é consigo. essa, ou seja, acho que quem vem da... Eles estão num nível muito superior. Eu não vejo ninguém a ganhar a uma das três. É isso que eu estou a dizer, acho que eles estão num nível muito superior a qualquer das 3 equipas que podem, Eu não ou vejo- 4, E que sabes podem descer. que houve uma época que foi a época do Passos Champions, que foi a época 13-14, em que o Passos começa a ir à pré-eliminatória da Champions com o Zenit e acaba a jogar o play-off para se manter. Foi a última vez que a equipa da primeira divisão conseguiu manter-se neste play-off. Os anos mais recentes, quando voltou sim, o play-off, era o Rio Ave. ganhou sempre a equipa da segunda liga. E o que eu acho é que o problema é que as equipas da primeira liga passam a época a jogarem contra equipas melhores, a terem uma postura mais passiva, mais cautelosa, muitas vezes a jogar para o empate. Chegas a este, e os da segunda liga não, a terem que assumir. Chegas a este jogo, tens que assumir e eles não conseguem. Os da equipa da primeira, normalmente é favorita, não é? Porque é da primeira, mas não consegue, não E toda consegue a assumir. carga, e toda a carga emocional. Uma carga obviamente. emocional Às vezes já gigante. rodaram 2 e 3 treinadores, não é? Eu lembro-me o Rio Ave quando veio ao play-off, despede o Mário, que fez o jogo ainda com o Milan, portanto o Rio Ave jogou com o Milan em casa, fica com o interino, depois vem o Miguel Cardoso e antes de... Não é antes, é a meio. É isso, no play-off Perdem a despede Aroca Miguel e Cardoso. desperde o Miguel Cardoso, já é outro treinador no segundo jogo. Já nem sei quem é que foi. Foi esse Foi outra vez aquele... interino, talvez, não? Sim, Pedro... Não me lembro. Não me lembro, mas foi dramático. E olhem, sabem quem estava à rasquinha nesse ano também que se safou? Boa Vista. O Boa A Vista. história do Boa Vista. É o ano passado, não é? O Boa Vista tem andado a arranhar muito isto. Agora, não sei se... Agora acho que está muito mais do que a Rasquinha. Pronto. Sinceramente acho que o Boa Vista vai descer. Vamos fechar? Com muita dor, mas o Boa Vista vai descer. Acho que ontem a cara dos adeptos, dos jogadores, já é claramente do género. Mas Já aqueles fomos. adeptos O ainda Boa Vista assim... ontem desceu antes de entrar em campo. Diria isso, Sim, quase. as vitórias do Aves e do Aqueles- Farense foram muito fora do esperado. Muito fora Sobretudo a do do esperado. Farense. José Marreco ontem tem uma... Eu acho muita graça porque os treinadores passam o ano no discurso de não, só pensamos em nós, só pensamos em nós, só pensamos em nós. Ontem o José Marreco na Flash diz o seguinte: quem diz que não projeta resultados está a mentir. Portanto, eles pensam todos, o Boa Vista esta semana perde, nós Claro. ganhamos, vamos para ali. Todos pensam nos outros, todos fazem contas, todos andam com a calculadora na mas mão. por isso é que eu acho que não adianta tu te queixares de uma equipa fazer isto ou fazer aquilo ou de queimar tempo, porque vais passar por isso. Claro. Vais em algum momento fazer o mesmo. Portanto, não vale a pena entrar Eu não nesses gosto, jogos. mas percebo. Mas é isso, mas todos os treinadores vão fazer isso. Por mesmo que são os treinadores que assumem o jogo ou que não assumem, não adianta. Bem, podemos fechar? Antes que eu fique mais Eu só ansiosa. tenho... Uma nota. Não, eu estava a olhar para o Passos e a pensar, está-se a vestir aqui um drama para o Passos de Ferreira. Vai jogar ao Académico e a Oliveirense joga em casa do Felgueiras, que são as duas equipas que estão a lutar pelo play-off, Oliveirense e Passos de Ferreira. Portanto, o Passos de Ferreira esta semana esteve a ganhar 1-0, gol do Antunes. O Felgueiras pode claramente descer o Passos. Eles são vizinhos, não é? São vizinhos Vizinhos, sim. E podem claramente Mais ou descê-los menos. porque é impressionante. O Passos a ganhar contra 10 e permite a reviravolta do Felgueiras. Não, O as flashes e o semblante dos jogadores, tu percebes, está ali um contexto perfeito na perspectiva dos Feito outros. ao contrário, não é? O turbilhão, não é? O turbilhão perfeito para o Passos cair na descida. Só há uma luta a dois, é o Passos e o Oliveirense, e vão jogar os dois à mesma hora. Passos... Não vão. Como é que é possível? Não vão? Vão. Vão, desculpa, vão. Já. Domingo É o- às 2. Domingo Sábado ou às 2. Sábado às 2. Sábado às 2. Académico Passos, Felgueiras, Oliveirense. As duas equipas a jogar fora. A Oliveirense é muito matreira. Cuidado. A Oliveirense pode Tem muitos perfeitamente ganhar no jogadores Felgueiras. experientes, não é? O Ricardo Ribeiro na baliza, tem o Zé Manel, Zé Manel na frente, mas nem é isso. É que eles têm... Este treinador, para mim, é um dos destaques da época. Eles têm... Estou a olhar ao radar. É uma das surpresas, sim. Eles têm é um, 29 é um pontos. jovem, não é? Ele é muito jovem. Ele, 31 anos. É isso. Eles têm 29 pontos, ele ganhou 24, penso eu. Portanto, estão a um ponto do Passos de Ferreira que está no lugar do play-off. Eu quero muito ver isto porque isto vai ser dramático. Que jogo é que vocês, se pudessem ver só um jogo, que jogo é que queriam ir ver? Da segunda Liga? Sim. É muito difícil. Da segunda Liga. Sem poderem usar o rádio para estar a ouvir o relato do outro. Eu não consigo escolher um porque há sempre um que implica outro e para saber o Eu se queria, um é eu queria ir a interessante. Leiria. A Leiria ver o Tondela. Mas é porque eu também Pois, tu gosto do Tondela. tens por isso costelas ali. tenho costelitas.
António Torres Campos, não é? O treinador António do- Torres Campos, sim. Ele saiu o ano passado do Sub-19 da Oliveirense por um problema familiar, acho eu. E este ano é chamado outra vez para a Oliveirense para colmatar a saída de 2 treinadores. É o Sim. antigo adjunto do Jorge Costa, agora esqueci-me do nome O dele. Marco Leite. Marco Leite começou a época. Vão buscar o Filó, O Filó. Filó, foi Filipe- treinador do Paredes. o Filipe Filó. da Rocha. que é despedido ali ao fim de 2 ou 3 jogos, e vão buscar este rapaz como solução. Quase interina. Logo né? se vê o que é que vai Vamos acontecer. E ele 31 começou, anos. ele começou tuca, 20 e tal pontos, dos 29 são dele. E é Muito uma boa surpresa. Aconteça o que acontecer, gosto do Passos, que é um histórico, mas tenho também um carinho por este treinador que fez um trabalho extraordinário. Portanto, olhem, Olha, é bom, Ganhem ele começou agreste, mas agora está com Agora carinho. está mais fofinho. com Eu carinho. sabes porquê? Sim, senhor. Porquê é que tu achas que eu fui à segunda liga? É, Fui eu vi adoçar-lhe lá, o foste à praia do coração. falaste do menino. Vizela. Fui adoçar-lhe o coração. Olha, num fim de semana sem quase nenhuma decisão, gostava de mandar um abraço para a malta do Seixo. Conseguimos o play-off. Vamos! Desculpem. E é com esta. Isto é tudo muito bonito. Playoff do Seixo, Primeira Liga, Segunda Liga, mas agora é que vai ser. Porque, meus caros, agora. Quanto é que está? 4-3? 4-3. Ou fecha, 4-3. ou adia-se tudo para a última. E 4-3. olhem, há bom Na Liga da português. Verdade. Tá. Estou com um feeling, portanto, solta o radar, não? Soltei a parede. Solta o desenterrado aqui. Eu acho que o desenterrado devia ter tipo uma música de género thriller ou assim, uma cena meia... Enquanto estamos no desenterrado, não é? Sim, sim. Aquela música de suspense. Ou então, sim, ou de terror, uma coisa assim do género. Mas prontos ou não? Dá-lhe. Dá-lhe! Not really! Vamos lá. Cuidado, olha o teu copo. Dime lá. Nosso desenterrado é defesa central. Ah! Tem 31 É que eu vou fazer a outra anos. reação da azar. O meu desafio no próximo desenterrado, desculpa, é tu dizeres a primeira pista e o Luís a seguir não dizer nada. Quantos anos? 31 anos, defesa central. Jogou vários anos no Championship. Campeão do mundo sub-20. Campeão do mundo por sub-20. Yeah. Estreou-se como sénior no Lyon. What? E no ano seguinte transferiu-se para um grande em Portugal. Alto. Queres ir para o spa? Um bocadinho relaxado. Exato. Estou completamente a leste. Boa, Não faço boa. a mínima ideia. Parece que começaste ao contrário. Campeão do mundo sub-20. Só esteve uma época nessa equipa, em Em Portugal. Portugal? Naldo. Não é o Ronaldo. Só esteve uma época e conquistou uma taça de Portugal. Central? gosto. A Central? Cá em Portugal? Sim. Gosto quando eles ficam Mitrovic. assim. Não. Mitrovic não é central. Havia um Mitrovic central. Vou dizer a nacionalidade e... Diz-me. É brasileiro. Não. Vai fechar aqui agora. Ele é senegalês, mas foi campeão do mundo pela França. Ou seja, camadas Só jovens. se fechar para o lado do meio. Pessoal nos carros a gritar, grita, grita. Senegalês. Digam-me quantos segundos demoraram Sporting. para adivinhar. Queres que repetisse um citamento? Então, 31 anos, Ciani. Central. Não. Sei lá, meu. Sarre. Nabi Sarr. Eu disse empate! Vamos! 4-4, tudo para a última. Tudo para a É como no última nosso jornada. campeonato, e ainda por cima o Luís vai estar um fim de semana a papas e bolos. Eu até o vou arrebentar. Ele vem assadinho. Nabi Sarr. Ele veio assadinho. Do cérebro. Sim, sim, sim. Programa Deixa eu ver patrocinado por B Pantene. Bem, Vamos. eu disse, eu senti. Última jornada. Eu não consigo mais. Não consigo falar mais. Vamos. Consegui levar isto para a última. Pá. Parece um farense. Leão. Sou um leão de Faro. bem. Estou a dizer marrequebol. Nabi Sarr, meu. Nabi Sarr. Eu senti que estava perto no Ciani. Sentiste. Bem, Bem, cara. estás feliz, Maia? Estou muito feliz. Pá. Boa. Eles dizem que não pensam nos outros. A gente projeta resultados. Chega ao último minuto. Pumba! Tem que fazer um móvel jacking ali ao Renato para topar qual é que é o próximo. 4 a Nabi Sarr 4. está na segunda do Qatar. Ou
Só para... Segunda acho do que não Qatar. disse isso. Sabes quem é que também está na segunda da Arábia? É o Marega. O Marega, sim. Na segunda divisão da Arábia. Sim, sim. Ele outro dia publicou um clipe de um golo dele. Estava tipo a jogar num campo de terra. E estavam pessoas comuns de camisa do outro lado, era Sim, isso sim. quase. Eu acho que não vou dizer a asneira, mas o clube em que ele está é um dos que também pertence ao Estado e é para subir para o ano. É fala agora! Primeira. Acho que eles têm este cântico lá. É para a primeira. Se Lá, for lá, com, lá, não é lá, com aqueles lá, lá. campeonatos em que contratas adeptos para lá irem, se calhar tem. Sim, senhora. Muito bem, vamos avançar para o isto... Ai, deixa-me olhar para as mãozinhas dele. Para o isto não. Eu vou explicar-vos, é que eu não vejo a cara do Gonçalo. Eu só vejo os dedos dele a tocar em botõezinhos, nem vejo os botões. Portanto, isto não. Quem quer agarrar o isto não? Olha, o meu isto não é muito rápido, é o agarra meu amigo Paulo Fonseca, porque Então. não é ele, é o Lyon, não é? Mas o Lyon fez aqui uma grande cavalgada desde que ele chegou, mas agora deitou tudo a perder, perdeu 3 jogos nas últimas 4 jornadas e não apenas falhou o grande objetivo de ir aos lugares de Champions, como está em sérios riscos e precisa aqui de um milagre quase como o do Boa Vista para conseguir ir a um lugar de Conference ou de Liga Europa. Portanto, o Lyon prometeu tudo, inclusive na Europa. Lembramos daquela... Pensei que ias dizer inclusive é nada. Inclusive nada. Naquela eliminatória contra o Manchester United e depois acabou sem nada e de uma forma muito dolorosa. Portanto, fiquei com pena do nosso amigo Paulo Fonseca, porque gosto dele, gosto que ele tenha sucesso. Muito bem. A única hipótese será, pois, se o Stade Reims perder a final da taça, pois ainda há aqui uma hipótese, será mais ou menos isto. Ok. Mas pronto, muito abaixo, muito abaixo. Siga. Pedro Maia. Eu ia espirrar e agora fugiu-me. E agora tenho medo de dizer o meu isto não e a meio espirrar, porque é muito importante o meu isto não. Não, estou a brincar. O meu isto não é para Marinakis, o presidente do Nottingham Forest. Classe não se compra, ao contrário de clubes e de culturas de clubes, que é algo que ele é perito em comprar clubes e estragar. Não é o caso do Nottingham Forest. Não precisas me pisar mais. É mais o caso do Rio Ave. Não é o caso do Nottingham Forest, onde eu não conheço a cultura do clube, mas pelo menos conseguiu devolvê-los às competições europeias, não sei quantos anos depois, 30 e tal anos depois. No entanto, a classe não se compra e aquele raspaneta no Espírito Santo no fim é claramente um isto não, porque aquilo acontece todos os dias no futebol, mas não é no relevado com a transmissão televisiva. Espírito Santo fez santo. Eu acho que essas coisas, lá está, só ficam com quem as faz. Sim, o Nuno ainda lhe tenta ali baixar os braços, dizer não faças isso aqui, para Sim, lá tu com tá a isso. avisar, amigo. Porque eu estava-lhe a dar um banano logo. Fogo. O que é aquilo? E depois há aqui uma explicação. O Nuno foi um senhor, disse Pois no foi. final que as emoções são difíceis de controlar. O Marinakis veio fazer um comunicado escrito por alguém com mais cérebro do que o senhor, onde diz que pronto, Mas com menos dinheiro, infelizmente. com menos dinheiro a quem ele lhe paga, mas pronto, foi uma situação que ficou muito descontrolada depois da lesão do Taio, porque basicamente acho que foi isso que aconteceu. Long story short, eles já não tinham mais substituições. O Taio Ioni disse que podia continuar, mas depois teve que sair por lesão. O Marinakis acusa o staff médico de um erro de comunicação. Isso deixou o Nottingham a jogar com -1 e eles acabam por empatar contra o Leicester já descido. E assim comprometem a sua ida à Liga dos Campeões, mas garantiram com o empate a Liga Europa. Mas só isto não redondo, e a forma até bate certo Surreal. para Marinakis, porque a classe não se compra. Sabem que eu fui à Grécia ver um jogo uma vez? Ver um AEK. Eu sinto que tens Viu sempre lá o uma Rosenborg, história foi? sobre isto. Um Não, AEK PAOK. Desculpa, não vou dizer mais nada. não, é uma curiosidade sobre o... Não, é porque o AEK PAOK em que não tinha adeptos do PAOK. Porquê? Porque na época anterior o seu dirigente entrou com uma arma. Foi dentro do ele ou campo. não? Foi o Sr. Marinakis? Não, ele é do Olympiacos. Pois. Uh, Quem foi? só estou a dizer que é É o um... do Paulo, que era o presidente, aquele Tolinho. do Pois, Paulo. não é o Portanto, Marinakis, sim. Tolinho, eu peço desculpa, não é? O Tolinho. É uma pessoa muito Tolinho, sã. Muito sã. mas sã. Exato. Tolinho, mas sã. Muito bem. Desculpa lá a minha história, Maia. Não, Vamos não, avançar para o isto sim. Eu lembro-me disso. Mas tu não estavas lá nesse jogo, foi? Eu estava...
Tu deixaste de falar da Eu- segunda liga, o gajo voltou. Eu voltou fui à ver, pistola. eu disse, eu fui ver o AEK PAOK e não tinha adeptos do PAOK porque Pois. no confronto anterior entre os dois clubes aconteceu isso. Mas peço desculpa por falar neste podcast. Oh, querida, não se irrite, está sim, bem. Luís Não Maia. se irrite. Luís Maia. Luís Maia. Rocha Rodrigues. Luís da Maia. Olha, eu não tenho isto sim, por isso vou só Olha, aqui contar esta história muito engraçada. Portanto, nós aqui falamos que isto é muita competitividade cá em Portugal, mas muita ontem pressão. aconteceu uma coisa muito engraçada nos Países Baixos. Não sei se vocês viram. Portanto, 3 jornadas para o fim, nessa antepenúltima jornada, o Ajax tem mais 4 pontos do que o PSV. Eu estou a ver que ele está a fazer o gráfico O com as mãos. PSV vai à casa do Feyenoord e por isso podia perder, e se perdesse o Ajax era campeão ontem à tarde. O que é que acontece? Aos 10 minutos o Feyenoord já está a ganhar 2-0. O PSV vira o jogo, ganha o jogo aos 90+9 e portanto pressão em cima do Ajax, que já não podia ser campeão ontem, mas que jogava em casa contra o NEC, e o NEC de repente dá 3-0 na casa do Ajax e eles já só estão separados agora por 1 ponto e isto vai ser até a última também. Muito engraçado. Achei engraçado isto quando andava aqui em contrarrelógio à procura de isto sim que eu não tinha e que não me tinha lembrado que não tinha. Portanto, história espetacular que se passou nos Países Sabem Baixos. quando sou eu a trazer a tabela classificativa de outros países? E tal, é estranho, não é? Amiga, isto também foi para te salvar a pele. Ok, Pronto. muito obrigada. De nada. Pedro Maia. O meu isto Vou olhar sim. para ali, não quero olhar para ali. Está a moada comigo. É para lá que é dormilharem. Olha, isto sim. Barcelona. Ok. É só isto. Muito Esse- obrigado. ok. Barcelona porque Foi eliminado. É isso? foi eliminado da Champions, mas responde à altura blaugrana e aplica uma goleada, mais uma, ao Real Madrid, dando de vantagem, assim, 2 golos. Bem, vocês podem começar a ganhar 2-0, depois nós vamos começar a jogar. Eles fizeram isso várias vezes já. Esta época tem sido assim sempre. Tem sido, sim, tirando Eu A taça. acredito que para um adepto do Barcelona a dose de comprimidos para baixar a tensão esteja a esgotar. Para um adepto que vê as coisas fora da Catalunha é mais giro, porque este Barcelona realmente entretém. E o Flick encarna na perfeição aquela filosofia do Cruyff, que é o grande inspirador da história do Barcelona, de que prefere ganhar por 7-6 do que ganhar 1-0. Pensei que ias dizer que o Se quer- Flick faz o flac, mas tudo bem. sei que era a história do que é o que parece neste para Barcelona. eles- Opa, Eles não conseguem Feliz. controlar um jogo porque para eles é sempre pé na tábua e é sempre para a frente e fica 7-6 e está tudo bem. 4-0, 5-2, 3-2 e 4-3. É os 4 resultados do Barcelona contra o Real Madrid. esta Isto época. dá um score de 16-7 em todos os jogos contra o Real Madrid. O Barcelona ganhou 16-7. Portanto, acho giro. Sofreu quase 2 gols Numa por semana jogo. em que tivemos um É isso, vale a pena clássico dos sofrer se for para séculos, marcar assim? clássico das trevas da história do futebol mundial, que ficou 1-1. Há ainda alguém que vale a pena ver jogar no futebol europeu. Olha, só para te dizer que já disse, não, já que trouxe bolo, docinho, para ver se queres adocicar um bocadinho a seguir. Vamos seguir para o Olho ao Radar. Estás A amargo? ver quem é que ele quer bater hoje. Pedro Maia. O meu olho a radar é assim, é um olho a radar que não é para clubes grandes, mas eu gostei muito de o ver jogar nesta fase final da época. Passou de absolutamente incógnito em toda a temporada para o melhor marcador da segunda liga do nada, como diz o outro senhor, do Neida. E eu vou-vos dizer quem é. Vou abrir aqui o perfil. Juan Munhoz joga no Leiria. Ele ganhou 2 Ligas da Europa pelo Sevilha e foi campeão da segunda divisão Peraí, deixa eu ver. Agora não sei com quem foi. 16-17 foi com o Levante. E entretanto aparece no Leiria do nada. Não era um titular indiscutível, mas entretanto já leva 15 golos. O Carter igualou-o ontem, mas este avançado espanhol, ele já tem 29 anos, mas cabe muito fácil, na Primeira Liga. É um ponta de lança muito completo. Ele no Leiria joga como 9,5, não é um ponta de lança fixo, porque o Silas não joga com ninguém declaradamente como ponta de lança, mas ele é o 9,5, em 32 jogos faz 15 golos, 2 assistências, e é já o seu melhor registro da carreira.
acho que eu vi-o facilmente num plantel no meio da tabela da Primeira Liga, e é um jogador que espero que vá para a Primeira Liga em breve, porque é muito bom jogador, este ponta de lança. Estranho só ter chegado agora. Tem 2 Ligas Europas. Sim, ele estava no Sevilha, plantel não? do Sevilha. Pois. Olha, este jogador com mais assistências da segunda Liga é o irmão do João Félix? É, Hugo Félix? É? Sim. É um miúdo que eu gosto muito, mas que ou sai do Benfica B ou então vai ser um eterno jogador da equipa B, porque ele precisa de andamento. Uma equipa B nunca é o destino final, sim, mas o que estás a está há dizer muitos em anos termos lá. de empréstimo, é isso? Não, mas já está há muitos anos na equipa B do Benfica. Olha, vê lá quantos... Vou ver. Que idade é que ele tem? Aí... O Félix diz sempre que ele é melhor do que o próprio irmão. O Félix, Como o Ronaldo dizer que o Fábio Paim, né? Havia Sim. essa história que depois já se foi dizer que isso é mito. Não, mas Que é, esta história acham que eu sou bom, então imagine, nem sabem o que é o Sim. Fábio Paim. Ele já joga na equipa B do Benfica desde 2021. Por isso... 21 anos. Precisa de sair. Mas essa história é verídica. O Benfica vai buscar o Hugo Félix e leva de arrasto o João Félix. A sério? A sério. O Não contratado foi o Hugo e não o João. E o João diz que o Hugo tem mais talento do que o próprio João. Mas pronto, E ele também jogou nas escolas do Porto. Sim. E o Benfica vai buscá-lo. Eu penso que é ao Viseu na altura. E portanto o miúdo precisa de sair. Ele no outro dia entrou, o Bruno Lage deu-lhe minutos naquele jogo. Num jogo da taça, com o Tirsense. E ele esteve mexido, mas precisa de jogar noutras realidades. Ou ir para a equipa A, que parece-me ainda estar longe desse nível, mas é um miúdo que pode dar muito. Mas pronto, ficam esses 2 destaques. Muito bem. Fechado? Fechado. Football is life. Prontinho a sair do forno, faz favor. Futebol is life! Então, Football Shirt Friday diz-vos alguma coisa? Não? Então, Football Shirt Friday acontece em vários países, em alturas diferentes, organizações diferentes, mas é uma campanha ligada à luta contra o cancro, em que os jogadores não são os jogadores, os treinadores, toda a estrutura do clube leva uma camisola de um outro clube vestida. Eu estive mais atenta, por razões óbvias, este ano ao Rosenborg, portanto à Noruega. Aconteceu no dia 9 de maio, e é uma forma de tentar alertar, na Noruega especificamente, é para uma associação de cancro infantil. Portanto, é um awareness, o dinheiro faturado com apostas, etc., vai todo para essa associação, e todos os jogadores levam vestida, as camisolas não são leiloadas nem nada, mas é uma forma de chamar a atenção. E levam tão a sério isto que os próprios capitães de alguns clubes alertam para a questão da multa, sabem, aquela coisa de chegares atrasada, pronto. Neste caso a multa eram de 1.000 coroas norueguesas, portanto quem não levar t-shirt vai pagar no mínimo 86 euros, mais ou menos, é a conversão. Quanto? 85, 86 euros. Dá para uma camisola. Toda a gente, e é incrível, porque todo o clube fica vestido, ou seja, o senhor da contabilidade, o treinador, os jogadores, e não é só chegar ao clube de t-shirt vestida, é sair para o aquecimento e fazer a primeira parte do treino, alguns minutos do treino com as camisolas vestidas. E sobretudo esta semana, que foi uma loucura de ações verbais de Sporting e Benfica, de como é que é, o que é ser um verdadeiro adepto, eu tive uma amiga, Inês Aires Pereira, vou dizer, recebeu uma mensagem Eu vi isso. ridícula de uma mulher a dizer: é por causa de mulheres como tu que não se posicionam, que não sabem qual é o seu clube, que a nós mulheres nos mandam ir para a cozinha. Meu, não, é por causa quanto muito de mulheres como esta mulher que lhe mandou a mensagem. Meu, Porque ela por favor. brincou, vestiu a camisola do Benfica, e depois quando o jogo ficou 1, ela tira a camisola e diz: não, eu sou mesmo, é do Sporting. Ela disse que não sabia bem que clube é que era. Que é perfeitamente legítimo. As pessoas têm de perceber que não há uma forma de estar no futebol, não é? E portanto... Obrigado. Não é isso, não há uma forma de estar no futebol, nem as pessoas gostam como gostam e vivem como querem, desde que respeitem as regras que regulam a vida do ser humano em sociedade. Portanto, E vice-versa. que incrível é o próprio clube dizer aos seus jogadores: se me trazes a camisola do teu clube hoje, pagas multa. Portanto, tens de trazer a camisola de um clube qualquer. Ok? Traz o que tu quiseres, podes trazer do Olha, a adversário Inês se não quiseres. pagava multa, porque ela não sabe qual é. Pá, a sério. Podia vestir Mas não foi as duas. ridículo, não achas ridículo? Achei ridículo. A mensagem é ridícula. Portanto, é bom para pôr alguma calma na fervura. Eu não percebo, é uma reflexão que podemos fazer aqui antes de fechar. Se algo te incomoda nas redes sociais,
não pagas multa se não comentares. Podes só ignorar, não é? Podes fazer scroll e dizer assim, oh, que estupidez, e segues. Mas há pessoas que não conseguem e vão comentar para que a justiça divina se faça. E depois o que é que acrescenta na tua vida? O que é que tu vai Não, eu melhorar acho na que o tua problema vida? é, Nada. se calhar tens de começar a pensar porque é que te incomoda. Esse é um bom O porquê ponto. de te incomodar é por causa daquela pessoa ou é porque tu não estás resolvido com alguma coisa em ti? Essa é a grande questão. Antes do ímpeto de quereres fazer um comentário estúpido. Sim. Freud explica muitas coisas. É verdade. Olha, há o polícia da moda e então no futebol há o polícia da moda da camisola, que é uma coisa que me deixa, enfim, que me deixa com algumas náuseas. Nesta onda, portanto, eu sugeria És do não sei nós... quê, não, mas tens de ser de um dos três grandes. Não, ou é porque não podes Mas mudar de eu não clube, ligo ou porque nada, não mas- podes usar a camisola Não, de não, um mas outro clube. Eu uso a tens que camisola que ser. eu quiser. Não era a minha mãe que me dizia a roupa que eu ia vestir, e vão ser vocês agora, por amor de Deus, ganhem juízo. Agora, sugeria nós, Tenho sei uma lá, notícia. depois da taça, já vais dar notícia, mas depois da taça ou assim trazermos outra camisola. Pode não ser de Portugal para não ficar ninguém muito ofendidinho. Mas uma t-shirt não pode ser. Tipo o quê? Sei lá, eu tenho muitas. Mas trazerem uma camisola de... Pode ser de uma seleção, pode ser, sei lá, uma camisola diferente. Não sei, pensem nisso. Está bem, está bem. E deixa ver os comentários se nos agridem muito ou não e depois pensamos... Podes Tenho uma ter- notícia de última hora antes de fecharmos. Então, Tu falaste há pouco tempo de Vasco Rocha sim. ter regressado. Que idade tem Vasco Rocha? É da minha idade, ele fez 36, ele fez 36... Vasco Rocha do Paredes? Sim. 36? Ou fez 37? Não, eu acho que ele fez 36. Pronto, 37 anos. Vítor Gomes, do Rio Ave, terminará a carreira este fim de semana. fora. Não chores, desculpa. Ele foi formado no Rio Ave, soma, acho que são 12 épocas de Rio Ave entre as 3 passagens no clube, e anunciou agora nas redes sociais, agora mesmo de manhã, o Rio Ave em colaboração com o Vítor, que será a última maré, como ele diz, porque ele é de lá, do mar, não é? É de Vila do Conde, e vai terminar a carreira, portanto, belíssima carreira de Vítor Gomes. Modesta, mas boa. Muito bem. Já vos disse, mas vou dizer outra vez, o meu fim de semana foi feliz, não por causa do derby do século, mas porque fui comprar café no domingo de manhã e à minha frente estava Fujimoto. E ele disse assim à Márcia: eu não sou jogador para equipa grande. E eu disse-lhe, tu és jogador para onde tu quiseres ser jogador. Brincadeira, não disse nada. Pronto, era isto. Queria só fechar com uma nota Mas assim positiva. não me vais contar o que é que... Não, só lhe disse que ele era um grande jogador, que eu era uma grande fã. E ele disse, obrigada. E disse, eu sei, porque eu ouço todos os dias o ataque rápido. E E disse- virou-se para quem estava com ele e disse assim: foge! Não, mas pronto, foi isso. Fiquei muito contente. Pronto, amiguinhos, está fechado por hoje. Muito bem, Não tenho mais notas gostei para dar? muito. Um abraço. Gostaste muito? Gostei muito deste episódio. Muito bem, obrigada. Beijinhos e até para a semana. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, Ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá e a minha ideia é atacar.